Olá, meus amigos, paz, saúde e felicidade. É isto mesmo. Este é o primeiro vídeo da série Fortalecendo a Fé. Optei em fazer esse vídeo pertencendo à série Fortalecendo a Fé devido à importância deste tema. Enquanto vocês não tiverem a perfeita noção da importância, da grandeza, e eu diria até da necessidade de você entender o sentido mais profundo da fé, eu digo que vocês terão muito mais dificuldade na sua vida devido ao fato da fé é o elo de conexão com Deus. Se você não estabelece esse elo de conexão com Deus, eu digo, a sua vida será uma vida de enorme dificuldade. Tudo ficará mais difícil para você. Então, o motivo de criar essa série com esse título, Fortalecendo a Fé, porque eu pretendo criar uma série de vídeos mais curtos na modalidade de aula, com transparência, slide, para que facilite o seu entendimento e compreensão, por ser um assunto de profundidade e que eu quero explicar os mínimos detalhes para que vocês entendam e possam, de fato, retirar o máximo de proveito. Então, este é o primeiro vídeo que tem como título o seguinte: vida ou morte? A escolha é sua. Justamente isso. Você, baseado nesses conhecimentos, você vai fazer escolhas. E é isso que eu espero que vocês façam de uma maneira bem serena, tranquila, e que haja uma profunda transformação na vida de vocês. Essa transparência, o universo racional. O universo racional se caracteriza pela prática e a necessidade de que todas as ações e atitudes sejam pautadas por escolhas e decisões realizadas dentro do contexto racional. Por que isso é importante? Porque nós vivemos dentro de um universo racional, que é o universo matéria. Tudo que acontece aqui tem como base todo o contexto racional, que são as próprias leis da natureza. Se somos seres inteligentes, todas as nossas escolhas e decisões precisam ser pautadas pela racionalidade e não somente pela questão emocional. Então, no momento que vocês entenderem a importância que decisões e escolhas, elas precisam estar dentro desse contexto racional, tudo vai ficando mais fácil no seu dia a dia. Essa é a mensagem que eu quero e que vocês pratiquem isso no dia a dia de vocês. Então, o tema, morte ou vida? A escolha é sua, é o primeiro vídeo desta série. Agora, hoje eu quero abrir o caminho para vocês, e principalmente para aqueles que estão chegando até nós e nunca tiveram um estudo, eu diria, nessa profundidade. E esse é o meu objetivo, é aprofundar para que vocês entendam a essência de tudo. Vocês não podem ficar na superfície, vocês precisam mergulhar e entender o significado da vida, tanto no plano da matéria quanto no plano espiritual.
Vocês precisam ter uma visão sistêmica de tudo, uma visão universal. Então, eu estou colocando aqui 4 perguntas para que a gente possa iniciar, para que vocês possam refletir sobre isso. Qual é a natureza do ser humano? Tente responder isso. Qual é a sua natureza? A segunda, qual é a missão do ser humano? Você vive aqui nesse ambiente. Qual que é a sua missão? Você tem consciência disso? Você tem consciência da sua natureza? Como que é você como ser humano é? O que é você como ser humano? A terceira pergunta, qual a competência do espírito e da alma? Você tem que conhecer e saber, porque tanto o espírito e a alma fazem parte de você, como ser humano. Qual a competência do cérebro? O cérebro tem uma competência, só que ele está conectado a quem? Está conectado ao que ele está conectado. Então são perguntas que justamente têm o objetivo de provocar reflexões, entendimento e solucionar problemas que surgem no dia a dia. Então, a natureza do ser humano precisa ficar bem clara. O ser humano é um ser binário. Significa que ele é composto de um ser espiritual, uma consciência espiritual e mais um corpo físico. A união desses 2 elementos é justamente nós, é você, um ser humano. Acontece que o corpo físico, ele é comandado por uma, eu vou dizer, uma ferramenta fantástica que nós conhecemos como cérebro. Então, é um órgão, é um dispositivo de primeira grandeza. Por isso que nós, seres humanos, somos inteligentes, por causa da natureza do cérebro, da competência e da capacidade dele. Acontece que esse cérebro, ele exerce um papel muito importante. Ele é a mente presente, é a mente racional, é a mente que percebe, é a mente que faz a leitura, recebe informações de todo o corpo físico. Sensações de calor, frio, pressão psicológica, tudo. Os nossos 5 sentidos passam informações para o cérebro, para que ele faça alguma coisa, para que ele tome uma posição, para que ele faça escolhas. Essa mente, então, é algo muito grandioso. Agora veja bem, o espírito, por sua vez, ele também, não vou dizer subdividido, mas ele tem, eu vou chamar de um apêndice. Lá na frente, eu vou trabalhar isso mais com vocês. Esse apêndice eu vou chamar de alma, porque ela está conectada, ela pertence ao espírito. Ela não pertence à mente humana, ela não pertence ao corpo físico. Então nós temos espírito, alma, temos cérebro e temos a mente, o corpo físico. Então, isso precisa ficar claro para vocês. E tem uma afirmação que eu gosto de fazer, o seguinte, para mostrar a importância do ser espiritual. Nós não somos seres humanos, em essência. Nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência humana. Que isso fique claro também. Isso vai facilitar entender a sua forma de trabalhar
pensar, reagir. A sua essência. Este é o espírito. Na realidade, tudo que nós vivenciamos nesse plano da matéria, o objetivo maior é aprimorar o espírito, esse ser espiritual, que tem como apêndice a alma. Então, isto posto, é importante que você, então, comece a entender a natureza fisiológica desse ser humano. Então, como eu disse, ser humano é igual, é espírito e corpo. Acontece que a alma e a mente trabalham em parceria. A mente que pertence ao espírito trabalha em perfeita parceria com a mente que pertence ao cérebro. Significa que toda e qualquer situação, vivência que a mente vivencia, ela está transferindo essas informações para a alma. É o elo de conexão. Se a alma é um apêndice do espírito, significa que as informações também que estão sendo transferidas para a alma passam a se fazer presente também no espírito. É um processo contínuo. Isso é importante. Da mesma forma que você pode ter informações dentro do contexto espiritual e essas informações são passadas para a mente. Eu diria que é uma via de mão dupla. Espírito se comunica com a mente humana através da alma. O espírito passa informações para a mente humana através da alma que se comunica com a mente humana. E o inverso também é verdadeiro. Então, dentro desse contexto, eu diria, qual é a competência de cada um enquanto vivenciar a condição humana? Cada um tem competências específicas. Simplificando, eu diria que a mente humana é responsável pela construção da realidade objetiva. Então, eu estou introduzindo um conceito de realidade objetiva. O que é a realidade objetiva? É esse ambiente que nós vivemos, o universo, matéria. Nós moramos aqui, nós vivemos aqui. Nós temos aqui as nossas verdades absolutas, nós temos aqui nossas verdades relativas. Nós vivenciamos, aprendemos, exercemos a nossa capacidade racional dentro desse ambiente do universo, matéria. Da mesma forma que a mente também, porque ela está inserida nesse universo, ela tem a responsabilidade, competência de construção da sua realidade subjetiva. Aí que está a grande diferença. A mente cuida da construção da realidade subjetiva. E a alma cuida da construção da realidade subjetiva, uma realidade interna a ela. A realidade subjetiva é externa a ela. Então, quando fazemos uma análise mais detalhada, eu poderia então dizer a vocês o que isso afeta. A realidade objetiva afeta a realidade subjetiva. Então vamos trabalhar isso um pouco mais, para ficar claro. Pega duas pessoas. Vou usar isso como exemplo para facilitar para vocês. Duas pessoas vivendo
uma situação idêntica, mesma situação. Então, a mente que está à frente, a mente consciente, a mente racional está na frente. A mente de cada um dos elementos vai pegar as informações, vai trabalhar essas informações, depois de uma determinada conclusão, ela transfere isso para a alma. Ficou claro isso? A mente vivencia, depois ela transfere para a alma. No momento em que duas pessoas vivenciaram situações idênticas, você poderia perguntar: Fábio, significa que o mesmo conteúdo da mente da pessoa 1, foi o mesmo da mente da pessoa 2, que transferiram informações respectivas para a sua alma. Isso é uma verdade? Não é uma verdade. Porque, na realidade, são dois entes totalmente diferentes, com conceitos, culturas, informações e conteúdos emocionais diferentes. O que significa isso? Quando eu estou falando que são dois seres distintos, que o conteúdo emocional, ou seja, a realidade subjetiva de um, é totalmente diferente da realidade subjetiva do outro. Não tem nada a ver uma coisa. Significa que, considerando que a alma, ela não trabalha com contexto racional, mas ela trabalha com conteúdo emocional que interessa a ela e ela só sabe trabalhar com isso, ela não reconhece a racionalidade. Ela não sabe o que é isso. Racionalidade, ela não tem competência para isso. Da mesma forma que a mente humana, ela também não tem competência dentro de um contexto emocional. Esclarecendo e deixando, então, em destaque: a mente humana trabalha com questões racionais. E a alma espiritual trabalha com conteúdo emocional. O que pode acontecer aqui no exemplo que eu acabei de dar? A ação da pessoa 1 pode ser totalmente diferente e da pessoa 2. Por quê? Você tem que partir do princípio que cada um tem dentro de si uma realidade, esta realidade, e tem verdades que são totalmente diferentes da pessoa 2. Por isso que o comportamento e as reações são diferentes. Porque a mente vivenciou, criou um padrão mental. No padrão mental, ela fez um padrão mental racional. Ela fez uma análise e falou: pô, peraí, isso que eu estou percebendo aqui não tem nada de legal para mim. Isso vai me prejudicar. Isso que eu estou vendo aqui vai me levar para um caminho que não me interessa. Não importa qual o tipo de situação em si, mas ela pode ter uma postura totalmente da pessoa 2, que pode chegar e falar: pô, que bacana, legal, isso aqui me interessa. Então, ela tem uma informação, ela passou a ter uma realidade objetiva diferente da realidade objetiva da pessoa 2. Consequentemente, a 1 passou informações para a alma de uma realidade emocional diferente
da realidade emocional da pessoa 2. Cada um, então, vai ter comportamento e reações diferentes. Isso é que precisa ficar claro e entendido por vocês. Bem, no momento, então, que isso esteja, vamos dizer, esclarecido, né? Você tem entendido isso já nos possibilita realizar uma série de argumentos, inclusive de levantar questões. Por que que as pessoas, né, fazem, a gente chama de leituras diferentes, ou leituras erradas em relação àquilo que nós vivenciamos, e a pessoa também, a pessoa 1 e a pessoa 2. Pô, mas sua leitura está totalmente diferente. Porque somos seres diferentes, conteúdos diferentes, verdades diferentes. Nós não somos iguais. Então, cada ser humano ele tem que ser visto de uma maneira única. Não existe solução única para toda a humanidade. Não, cada ser ele faz uma leitura diferente em função do seu conteúdo emocional, em função dos seus conhecimentos racionais. Isso, então, é o que eu chamo de uma visão sistêmica. Você, ao avaliar e analisar um ser humano, você tem que ter uma visão sistêmica sobre cada um, sobre a cultura, a forma, conceitos, formação, princípios, valores. Esta que é a visão. Eu sei que é difícil a gente, para buscar uma solução de cada, sobre um determinado assunto que está sendo abordado, e você ter essa visão sistêmica de cada um. Esse que seria o ideal. Ou seja, quanto mais informações você tem sobre aquilo, sobre o indivíduo, mais assertiva vai ser a sua conclusão. E nesse caso, não é diferente do que eu estou expondo aqui. Mas o importante é que você entenda essa diferença. Realidade subjetiva, realidade objetiva. Então, dentro desse contexto, nós faríamos, então, apresentaríamos esse slide, então, fazendo a seguinte colocação. Realidade objetiva se refere ao universo matéria. Realidade subjetiva se refere ao universo espiritual. Agora, preste atenção na palavra recompensa. Em ambos os casos, tanto no universo matéria quanto no universo espiritual, tanto a mente subjetiva quanto a mente objetiva busca a recompensa. Todos nós reagimos, ou seja, tudo que nós fazemos, tudo que nós queremos ser recompensados. Eu quero você, é algo, eu diria, natural, faz parte da nossa natureza. Mas também faz parte da nossa natureza espiritual. Significa que mesmo no universo espiritual, nós como seres espirituais, nós também buscamos recompensas, que não é diferente do ambiente da realidade objetiva, na condição humana, que também nós buscamos recompensas em tudo. Agora, a grande questão é que nas relações interpessoais, isso é muito forte, e principalmente no ambiente familiar. Seja a busca de recompensa e como não somos iguais nem no ambiente familiar, nós também, por sermos seres diferenciados em termos de conteúdo, isso gera, com muita frequência, conflito. Porque cada um espera, pode ser
esposa, filho, parceiro, companheira, pai, mãe, irmão, a gente espera algo mais do outro, mas baseado naquilo que nós temos dentro de nós e das nossas dificuldades internas, como ser espiritual, como mente subjetiva, como alma. Então, isto posto, eu estou querendo que vocês reflitam sobre isso, para que vocês fiquem atentos nessas relações interpessoais, com todos, no ambiente de trabalho, familiar ou qualquer outro tipo de ambiente, não importa, para que vocês possam errar o menos possível. Eu, no momento que, ao longo da minha vida, eu comecei a perceber isso, e eu comecei a trabalhar nisso há um bom tempo, né? E eu sei que não é fácil, mas o importante é que você saiba que você precisa ficar atento nos pontos que você precisa trabalhar. Então, dando uma outra clareada. Então, quando eu falo de mente subjetiva, eu estou falando também do subconsciente. É uma linguagem que é mais usual também. Então você, o subconsciente, né, a alma, ela tem essa função, né, de registrar conteúdos emocionais e, dependendo do tipo de conteúdo emocional que ela registrou, ela tem uma característica que é única e exclusiva dela. Ela tem a capacidade de dominar a mente subjetiva. Olha o que eu acabei de dizer. A mente subjetiva ou subconsciente tem a capacidade de dominar a mente objetiva. E o que isso gera? Acontece que o conteúdo emocional que existe dentro da mente subjetiva, ela emite informação, ondas de energia daquilo que ela tem, seja positiva ou negativa, 24 horas por dia. Está ali, ó, está jogando. A mente objetiva não tem essa característica. É uma mente que tem uma análise, vamos dizer, pontual. Ela visualiza, trabalha, está trabalhando em algo. No momento em que ela está trabalhando, chegou a uma conclusão, aquilo passou a ser uma verdade para ela, tudo bem. Agora, aquele conteúdo emocional que foi gerado naquela situação vai para a mente subjetiva, ou o subconsciente, e passando então a ser verdade da mente subjetiva, essa informação, ela retorna para a mente objetiva 24 horas. Principalmente se for o quê? Se estiver em conflito com aquilo que dá a ela tranquilidade e serenidade. Ela briga com aquilo que chegou, que eu vou chamar de qualidades não essenciais. Vou pegar um exemplo para clarear. Você viu, o indivíduo vivenciou uma situação em que aquela situação ele considerou como afronta a ele, como uma falta de respeito, de consideração, tudo. Gerou nele uma mágoa e um rancor muito forte em relação àquela pessoa. O que acontece? Essa
esse conceito ficou chateado, ele ficou magoado, triste. A mente subjetiva registrou aquilo como uma verdade. Significa que no momento que a mente subjetiva tem isso como verdade, e ela manda isso, está mandando isso para fora, essa energia que está indo, ela tem algo muito danoso. Porque é uma energia que tem a capacidade destrutiva. Ela é capaz de destruir a estrutura do corpo humano. Ela é capaz de interferir nas ligações químicas de células, moléculas, dos órgãos. Mas é algo tão complexo e de tanta profundidade que isso vai ser estudado em vídeos posteriores. Hoje eu estou abrindo um caminho que vocês vão ter que trilhar e vão ter que aprender muita coisa para que vocês possam, de fato, ter uma qualidade de vida melhor e atingir aqueles objetivos daquelas perguntas que eu fiz para vocês. Então, essa condição, eu vou colocar aqui um outro slide para que vocês também possam. E aqui diz o seguinte: se sua realidade objetiva é construída com base em atitudes e comportamentos pautados em qualidades não essenciais, com certeza, sua realidade subjetiva tem a mesma base estrutural. Vamos destrinchar isso. Vamos lá. O que vem a ser comportamentos pautados em qualidades não essenciais? São comportamentos que vão de encontro, em choque, com os ensinamentos de Cristo e com os ensinamentos do nosso Pai, nosso Criador. Simples assim. Tudo que vai de encontro aos ensinamentos de Deus, nós classificamos como as qualidades não essenciais. São qualidades negativas que vão promover o desequilíbrio e a harmonia do sistema, que também nós vamos estudar todos esses conceitos dentro da teoria de sistemas com o ramo da matemática. Então, com certeza, a sua realidade subjetiva, aquilo dentro de você, tem essa mesma base estrutural do desequilíbrio e desarmonia. Só que aí, quando eu estou falando dessas verdades, dessa realidade subjetiva, eu estou falando que isso faz parte da sua natureza espiritual, ou passou a fazer parte da sua natureza espiritual, passou a ser suas verdades absolutas. Acontece que quando há a ruptura do corpo físico em relação ao corpo espiritual, eu estou dizendo, o indivíduo, ele veio a falecer, o corpo físico, ok, acabou. Mas aquilo que estava dentro do espírito, dentro da alma, passa a ser, eu vou dizer, um pacote só. E isso significa que este ser, então, agora somente espiritual, ele vai vivenciar experiências no plano espiritual baseado nessas verdades contraídas do período de ser humano. Acontece que essas verdades, elas foram criadas dentro de um contexto de mágoa, tristeza, angústia, dor, que seja, ou seja, dentro de um contexto de qualidades não essenciais. Significa, então,
que a vida deste ser espiritual, no universo espiritual, vai ser também uma vida de dor e sofrimento. Porque ele incorporou verdades que ele não poderia incorporar. Então veja bem, este universo matéria, ele possibilita ao ser espiritual vivenciar dois tipos de vivências. Eles experienciaram uma vivência, eu vou chamar, com base em qualidades não essenciais, ou vivências baseadas em qualidades essenciais. Qualidades essenciais que vão ao encontro dos ensinamentos do nosso Pai. Se então esse ser espiritual vivencia experiência no plano espiritual, com base nos comportamentos de qualidades não essenciais, ele vai viver no inferno. O inferno é cada um, ele cria para si o inferno. Cada um cria o seu inferno, baseado nas verdades que ele vivencia. Isso que precisa ficar claro. Então, eu não quero estender esse vídeo um tempo maior, porque como eu vou realizar vários vídeos, eu quero que vocês, ao assistir esse vídeo, né, um vídeo mais curto, você assista uma, duas, três vezes, buscando aprofundar naquilo que eu estou dizendo, mas mergulhar, para que você realmente cresça em termos de conhecimento. É isso que eu espero de vocês, né? Então, façam esse trabalho. Eu espero que vocês também ajudem a plataforma, encaminhando, se você acredita que isso aqui possa ser útil a você, uma melhoria de qualidade de sua vida, compartilhe com seus amigos, né? Para que realmente um número maior de pessoas possam receber essas informações. Elas serão ricas e nosso objetivo é que transforme você numa pessoa cada vez melhor. Eu agradeço a sua presença e até o próximo encontro.